meus amigos, vamos então dar continuidade à nossa disciplina de responsabilidade civil, dentro aqui de Direito Civil 8, e hoje iniciando um novo tema. Falaremos agora de responsabilidade civil objetiva. E dando início aí ao nosso estudo sobre responsabilidade civil objetiva, tentando entender os fundamentos, o histórico do seu surgimento, o porquê então de uma nova modalidade de responsabilidade civil ao lado da ideia de responsabilidade civil subjetiva. E que eu tenho certeza que vocês já tiveram, pelo menos em parte, um pouco dessa ideia quando estudarem direito administrativo na responsabilidade civil do Estado. E aqui então quero iniciar com vocês entendendo o porquê dessa ideia de responsabilidade civil objetiva. Veja só, nós vimos nas aulas passadas que a responsabilidade civil subjetiva se funda principalmente, tem o seu foco aí principal na ideia de culpa. Ou seja, nós temos aí uma fixação na ideia do agressor, naquele agente causador do dano. E que ele então precisa que tenha aí a culpa sendo comprovada para que ele responda pelo dano. Acontece o seguinte, que essa ideia, presente aí em tantos séculos, né, vide aí Alex Aquila, que a gente chama até de responsabilidade aquiliana, para falar de responsabilidade civil extracontratual, fundada nessa ideia da culpa, tradicionalmente responde a muitos casos, mas nem todos. Afinal, com a complexidade maior das relações jurídicas que foram surgindo ao longo do tempo, com o avanço das civilizações, a possibilidade de se comprovar a culpa do agente tornou-se cada vez mais tormentosa. Por vezes, nós tínhamos aí a realização de atividades costumeiras, normais, que causavam dano e que demonstravam que não havia qualquer culpa, imprudência, negligência, imperícia ou até mesmo dolo daquele que estava se comportando para causar aquele dano. E daí então tivemos uma certa perplexidade. Afinal, situações evidentes de que deveria haver um ressarcimento pelo dano causado não era possível a partir do instrumental à disposição no nosso ordenamento, no ordenamento de vários países, para ser mais exato aí, de responsabilidade civil. Então, começou-se a cogitar de uma nova modalidade, uma nova percepção para se tentar aí trazer, atrair essa responsabilidade civil para situações em que a atividade poderia causar um dano e aquele que responde poderia estar agindo dentro da sua normalidade ou até mesmo nem é ele próprio que está realizando a atividade, mas alguém que está às suas ordens realizando essa atividade e que pode causar um dano. Aí então nós temos o grande divisor de água, digamos assim, o grande momento em que apareceu aí com bastante intensidade essa necessidade de mudança de paradigma para a responsabilidade civil na época da Revolução Industrial, em que então tivemos aí um grande avanço das indústrias, da produção e que, consequentemente, isso ocasionou em danos não só para aqueles que eram clientes, beneficiários do serviço das mercadorias produzidas, como também daqueles que eram próprios empregados, aqueles que eram os trabalhadores vinculados àquela indústria. E aí então foi repensada essa ideia de responsabilidade. E no primeiro momento, então, aí de responsabilidade objetiva, pensou-se na própria atividade em si, mudando o foco havido até então, que estava propriamente na culpa e no agente, para se pensar propriamente no dano e na vítima a ser ressarcida. E, para tanto, a culpa deixou de ter aquela relevância que tinha na responsabilidade civil subjetiva,
para agora o foco estar no dano, ou seja, aqui na atividade realizada que trouxe como efeito um evento danoso. Por isso, então, que aqui começa-se a desenvolver a ideia de risco e que, então, pela produção de um risco, ou seja, de uma atividade perigosa, né, uma atividade que traz uma probabilidade concreta de perigo, é que eu vou ter, então, essa atração de uma responsabilidade, ainda que não haja qualquer culpa daquele que está sendo responsabilizado. Então veja, não falo mais de culpado pelo dano, mas eu falo de responsável pelo dano. E nessa ideia, então, agora eu tenho o risco como ideia central e uma atividade, então, que será identificada pela lei ou até mesmo pela atividade jurisprudencial como uma atividade de risco que atrai essa responsabilidade pelo dano. Nisso, então, começam a surgir as diversas teorias do risco, adequadas a diversas atividades diferentes, a diversos aí, então, desenvolvimentos e relações que existem dentro da nossa sociedade e que tentam explicar, então, essa possibilidade de atração de responsabilidade independente de culpa. Mas antes de falarmos especificamente dessas teorias do risco e que nós adotamos várias, se não quase todas aí, teorias do risco dentro da nossa responsabilidade civil objetiva, é importante que façamos aqui um recorte histórico inicial em cima daquelas atividades que são próprias aí, ou melhor dizendo, daquela visão própria que temos aqui do direito civil brasileiro. Sabemos bem, desde que estudamos aí, desde o início do semestre, que o direito brasileiro se funda na regra da responsabilidade civil subjetiva. Mas temos como exceção a possibilidade da responsabilidade civil objetiva, pelo risco da atividade realizada, assim como pela própria previsão expressa legal da responsabilidade objetiva. Mas não se pode dizer que o direito brasileiro saltou de uma responsabilidade subjetiva diretamente para a objetiva. Não, nós passamos por uma segunda etapa para transformar a responsabilidade objetiva em uma terceira etapa. E isso se deu com a ideia de culpa presumida. Vamos entender exatamente do que eu estou tratando aqui. A ideia, né, vista aí pela jurisprudência, é que a culpa não era, portanto, mais suficiente para tratar dos vários casos concretos em que se deparava aí a realidade. E por isso, então, a jurisprudência começou a notar que em diversas situações provar a culpa do agente era muito tormentosa para a vítima e mais, esse ônus probatório acabava por causar uma injustiça diante do caso concreto, porque então a vítima não conseguia comprovar a culpa, tornava-se então uma prova diabólica, por vezes impossível de ser provada, e que com isso então a gente tinha uma ausência e uma inexistência de responsabilização do autor do dano. Então, a jurisprudência começou, diante dos casos concretos, a verificar aqui que era mais interessante estabelecer uma culpa presumida do que, de fato, aí, afastar esse requisito da culpa. Por quê? No Código Civil de 1916, não havia previsão específica para a responsabilidade objetiva. Nosso sistema estava calcado na responsabilidade subjetiva, tendo responsabilidade objetiva em legislações extravagantes.
em algumas leis aí que estavam presentes no nosso sistema, mas não havia uma regra geral de responsabilidade objetiva. Por isso, então, vendo o caso concreto, o ocorrido, vendo a complexidade daquela responsabilidade, a jurisprudência passou a entender que em determinados casos a culpa era presumida. Ou seja, havia análise de culpa? Sim, havia, mantendo na responsabilidade subjetiva o fundamento da responsabilidade civil, mas que não havia aí ônus probatório próprio da vítima de provar a culpa do agente, mas que presumia-se a culpa diante daquela situação e que o agente deveria aí, então provar algum caso de exclusão de responsabilidade ou até mesmo de licitude, se for o caso, para se eximir da culpa e, consequentemente, da responsabilidade pelo dano. Então, veja só, de forma engenhosa aqui, passou-se a pensar de uma maneira em que mantém-se a culpa, mas ela é presumida, porque ela é in re ipsa, ou seja, ela é evidente, ela é clara diante do caso concreto e que precisa, portanto, que o agente prove que ele não teve culpa naquele caso e não que a vítima tenha que provar a culpa desse agente, tá? E nós temos alguns casos no nosso ordenamento jurídico que deixaram de ser culpa presumida para passar a ser responsabilidade objetiva e outros que a doutrina ainda e a jurisprudência encaram como responsabilidade subjetiva com culpa presumida. De mudança, para dar um exemplo para vocês que trabalharemos mais adiante, é o caso aí do empregador que tem responsabilidade pelos seus prepostos e seus empregados. Até o advento do Código Civil de 2002, entendia-se que havia culpa presumida do empregador, pela culpa in eligendo. Então se presumia que ele elegeu mal, ele escolheu mal o seu empregado e por isso ele deve se responsabilizar pela conduta aí danosa desse empregado ou deste preposto. Veja, isto foi aí agora reformado, alterado pelo Código Civil de 2002, que entende que a culpa é objetiva, que a responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa. Mas outros casos persistem na jurisprudência. Podemos dar um exemplo que muitos casos tratam de acidente de trânsito, principalmente nos casos de colisão traseira entre veículos, em que há uma culpa presumida daquele que colidiu. Por quê? Porque ele deveria manter uma velocidade, uma distância necessária do carro da frente, que não permitiria de qualquer hipótese, ou seja, hipótese nenhuma, haver essa colisão na traseira do veículo da frente. Então, presume-se a culpa diante do caso concreto. Outra situação apontada aí pela doutrina fortemente e pela jurisprudência de culpa presumida. Quando falamos aí da responsabilidade médica, só que do médico que realiza aí uma atividade propriamente estética, um procedimento cirúrgico estético. Porque aí há uma diferenciação da responsabilidade do médico cirurgião que vai tratar de uma doença para aquele que vai realizar um procedimento estético. Por quê? De maneira ampla, tendo aqui algumas divergências e situações bastante específicas, entende-se que o médico que trata de uma doença, ele tem obrigação de meio, ou seja, ele precisa aplicar o tratamento adequado àquela doença para buscar a cura, mas ele não tem garantia daquela cura. Ou seja, ele então tem responsabilidade aí subjetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, como profissional liberal, e também pelo próprio Código Civil, nos artigos aí 949 a 951 do Código Civil, que trabalharemos também mais adiante, tá?
e que então traz que ele precisa ter a comprovação da sua culpa, podendo aí alegar as excludentes de responsabilidade e ilicitude para eximir dessa responsabilidade ou até mesmo da culpa. Por outro lado, nós temos aqueles médicos que têm aí obrigação de resultado. E é principalmente no caso dos procedimentos estéticos. Porque, veja, não é um meio simplesmente para se chegar aí a um resultado. Mas o médico cirurgião estético, ele promete que você terá aquele resultado estético. Então, por exemplo, você faz uma cirurgia, uma rinoplastia, o médico cirurgião estético, ele está então se obrigando a ter o resultado de alterar o seu nariz de forma com que ele fique daquele jeito que é pretendido por você e combinado. E não chegando naquela situação, não chegando naquele resultado, ele responde pelo dano causado. Temos aí, obviamente, que fazer uma diferenciação entre o cirurgião estético, que está aí fazendo uma cirurgia estética tentando melhorar, simplesmente aprimorar alguém que tem algum problema em si estético, alguma dificuldade estética em razão, por exemplo, de algum acidente, né, de alguma deformidade causada por alguma ocorrência e que daí ele não tem a obrigação de resultado, de chegar naquela perfeição, de retornar a pessoa ao status quo ante na sua própria completude estética, mas ele tem aí simplesmente uma obrigação de meio de tentar aí melhorar, aí, digamos, a imagem dessa pessoa. Por outro lado, estou que aqui sim, obrigação de resultado é aquele médico cirurgião estético, né, que faz uma cirurgia plástica para trazer uma melhoria à pessoa. Então, para afinar o nariz, diminuir o seu tamanho, mudar a forma aí própria do crânio da pessoa para ficar aí com uma feição diferente nessas circunstâncias. Então, ele tem a obrigação de resultado. E nessa obrigação de resultado, se ele não chega ao resultado pretendido, combinado e contratado, então daí nós temos uma presunção de culpa. Ou seja, presume-se que ele agiu culposamente, não aplicou a melhor técnica para chegar àquele resultado prometido, tá? Então é também um caso aí que a doutrina aponta como culpa presumida. Ainda que em algumas situações exista um ou outro voz dentro da doutrina que fale que é responsabilidade objetiva. Mas daí é um tanto quanto complicado em razão das próprias previsões legislativas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, conforme eu disse para vocês anteriormente. Tá bom? Então, o direito brasileiro adotou a responsabilidade civil subjetiva, para alguns casos viu a insuficiência dela e começou a adotar a culpa presumida, sobretudo em situações aí que o dano era in re ipsa, até que, com o advento aí da Constituição, mais o Código Civil de 2002 e principalmente o Código Civil de 2002, o direito brasileiro, direito civil brasileiro, passou a adotar como também uma regra ampla, embora em situações excepcionais, a responsabilidade civil objetiva. Então nós temos como regra geral responsabilidade civil subjetiva. E em situações previstas em lei ou em atividades que envolvem risco, a responsabilidade civil objetiva. E isso está bastante claro, portanto, no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Olha aí na sua tela. 927. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Veja, aqui 927 caput, responsabilidade civil subjetiva. E o parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Então, veja, parágrafo único traz a ideia de responsabilidade civil objetiva. Quando? Quando a própria lei diz que haverá responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, ou então quando for observado que, no caso concreto, a atividade do autor do dano é uma atividade que traz riscos para os direitos de outrem, tá? Muito bem. Quando está especificado em lei, fica um tanto quanto mais fácil de perceber, então, quando estamos diante de uma responsabilidade objetiva. Mas quando que eu percebo que eu estou diante de uma atividade de risco? Veja que o código acabou trazendo uma previsão aí bastante ampla, genérica, e não diz quais são as atividades de risco. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no Código Civil italiano, que previa aí para situações em que havia um perigo, né, um risco de, por exemplo, de explosivos, né, que trazia um perigo à vida das pessoas, é que haveria essa responsabilidade. Não. No Código Civil brasileiro, fomos em uma situação mais ampla, porque o risco envolve também uma situação perigosa. E por isso, então, temos muito mais casos de responsabilidade objetiva do que o Código Civil italiano previa. E aí, então, como se identifica a atividade de risco? Depende de construção jurisprudencial. Depende da verificação no caso concreto, em que a jurisprudência terá que perceber que aquele caso a atividade é arriscada. E o que significa atividade envolver um risco? É aquela, então, em que há uma probabilidade concreta aí de um perigo, né? Um perigo maior do que aquele que normalmente se apresenta para as pessoas de maneira geral. Essa definição é um tanto quanto importante de se levar em consideração por uma causa seguinte, que quando do advento do Código Civil de 2002, se pensou o seguinte, que algumas atividades que seriam corriqueiras nossas atrairiam um risco. E o exemplo mais dado por aqueles que eram críticos ao 927, parágrafo único, era a ideia seguinte, dirigir um veículo. Por si só, seria uma atividade de risco. Então, no momento em que você causa um acidente de trânsito, um atropelamento, por exemplo, a responsabilidade civil seria objetiva. Afinal, dirigir é arriscado. Você pode causar, inclusive, um acidente fatal. Mas aí, veja, essa crítica ela acabou sendo infundada. Porque dirigir um veículo traz um risco? Traz, mas não é um risco que foge daquela normalidade. Não é um risco que está distante daquilo que é esperado que haja aí como ônus para toda uma sociedade. Então, estamos falando aqui de um risco que não é grave o suficiente, profundo o suficiente, que atrai uma responsabilidade civil objetiva, porque é uma atividade que é cotidiana, não excede aquilo do que é esperado por uma sociedade, por uma comunidade, tá bom? Então veja que quando aqui o legislador fala de atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, ele está falando então que essa atividade cotidiana ela excede um ônus que deve ser arcado pela sociedade, aquele ônus que é esperado por uma atividade, tá bom? E daí então, diante dessas colocações, podemos começar a falar aqui das chamadas teorias do risco, que aqui então vão tratar de diversos aspectos distintos para falar sobre situações, contextos em que é considerado, tanto pela legislação, tanto quanto pelas atividades normalmente desenvolvidas, atividades de risco, né? Identificadas então conforme diversas aí modalidades e formas de se comportar, tá bom? E nós temos então diversas aí
teorias do risco que podemos trabalhar. Olha aí na sua tela. Nós temos então aí a teoria do risco integral, a teoria do risco excepcional, teoria do risco administrativo, teoria do risco criado, do risco proveito, do risco profissional, do risco dependência e do risco social, tá? Cada uma então abordando uma situação diferente aí do risco. Vamos entender primeiro a teoria aí do risco integral. O que é a teoria do risco integral? É a ideia de que a responsabilidade objetiva, né, não admite qualquer excludente de responsabilidade. Aqui então nós temos a ideia de uma responsabilidade objetiva, e como o próprio nome diz, integral, né, que não pode ser afastada pelo autor do dano em hipótese alguma. Ou seja, havendo dano, mesmo que ocorra por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra situação, ainda assim o autor do dano responde pelo dano causado. E qual é a situação, a hipótese que a doutrina comumente aponta como uma situação de teoria de risco integral adotada pelo direito brasileiro? Nós temos aqui a responsabilidade civil ambiental, que está prevista no artigo 225, parágrafo 3º, e o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981. Olha só, a Constituição vai falar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, 225, parágrafo 3º, não traz qualquer excepcionalidade para a responsabilidade civil. Falando então que responde então pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, bem como também a responsabilização por danos aí na responsabilidade civil. E o artigo 14, parágrafo 1º, veja que deixa evidente essa ideia, dizendo que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, que ele traz aí penalidades administrativas, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. A doutrina, então, vai dizer aqui que se alguém desenvolve determinada atividade e essa atividade causa um dano ambiental, ainda que tenha causado em razão de um caso fortuito ou de força maior, essa pessoa estará obrigada a indenizar. Para dar um exemplo hipotético, para ficar isso bastante evidente, vamos dizer que tem um navio petroleiro lá de uma determinada empresa em alto mar. Eis que ocorre um ataque terrorista nesse navio petroleiro, causando a explosão nele e derrubando petróleo no mar. Nessa situação, a empresa responde pelos danos causados? E a resposta é positiva. Mesmo sendo um caso fortuito, um ataque terrorista, ainda assim aquela empresa petroleira ela vai responder pelo dano causado. Por quê? Porque só há esse dano ambiental porque essa empresa realiza uma atividade que pode potencialmente impactar no meio ambiente. E por isso, então, ela responde pelo dano. Afinal, qualquer dano ambiental não afeta poucas pessoas, mas afeta a todos
universalmente, alguns em maior intensidade, outros em menor, mas a destruição do meio ambiente afeta a humanidade como um todo. E por isso é preciso que haja responsabilização integral desse dano, tá? Isso, quem vai tratar é sobre essa responsabilidade integral, falando que tem então a adoção da teoria do risco integral em danos ambientais, é a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante consolidada, sobretudo do STJ, em que pese existir algumas posições jurisprudenciais minoritárias que admitem a exclusão de responsabilidade, por caso fortuito, força maior, né, culpa concorrente, culpa exclusiva da vítima e assim vai. Mas é corrente minoritária e bastante minoritária, tá bom? A ideia aqui é que falemos então de risco integral mesmo, tá bom? Vamos para a próxima modalidade aí de teoria do risco, que agora então temos a teoria do risco excepcional. O que vai dizer a teoria do risco excepcional? Que a responsabilidade está presente quando o dano decorre de situação anormal, isto é, de uma atividade que acarreta excepcional risco à vítima, independentemente de sua atividade. E o fato jurídico, então, que normalmente seria uma excludente responsabilidade, é um fato gerador do dano. Que exemplo que nós temos de um risco excepcional trazido aí pela doutrina? Nós temos, e antes até ele fala disso, dizendo aí que no risco excepcional não existe direito de regresso, tá? Você não pode buscar o terceiro que talvez seja o verdadeiro causador do dano. E nós temos aí o risco excepcional na realização de dano, né, na ocasião do dano nuclear, né, causado nuclear. Olha o artigo 4º da Lei 6.453, dizendo que será exclusiva do operador da instalação nuclear, nos termos desta lei, independentemente da existência de culpa, a responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por acidente nuclear. E o artigo 21, inciso 23 da Constituição, diz que compete à União a exploração aí de serviços e instalações nucleares e que a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, né? Então a própria Constituição atribuindo responsabilidade aí objetiva, entendendo que há um risco excepcional na atividade nuclear e que, portanto, um acidente nuclear que poderia aí ser, na verdade, uma excludente de responsabilidade, porque seria aí um caso fortuito, né? Ele aí age, na verdade, como uma causa aí que responsabilizará aquele que opera a instalação nuclear para responder pelo dano, tá? Mas veja, ainda que falemos desse risco excepcional, ainda é possível falar dentro do direito brasileiro de excludentes de responsabilidade dentro do risco excepcional, tá? Embora a doutrina tradicionalmente tenha tratado o dano nuclear também como até equiparado a um risco integral, vemos que não se confirma a partir da redação da Lei 6.453. Porque olha só o artigo 6º o que vai dizer. Uma vez provado haver o dano resultado exclusivamente de culpa da vítima, o operador será exonerado, apenas em relação a ela, da obrigação de indenizar. Além disso, exclui a responsabilidade também o artigo 8º, quando diz que o operador não responde pela reparação do dano resultante de acidente nuclear causado diretamente por conflito armado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou excepcional fato da natureza. Ou seja,
por caso fortuito aí nessas situações narradas no artigo 8º e força maior, nós temos também a exclusão da responsabilidade pelo acidente nuclear, conforme a lei número 6.453. E como dito lá na definição do risco excepcional, também não temos aqui a responsabilidade na verdade não temos responsabilidade, mas não temos aí o direito de regresso como regra na responsabilidade nuclear, né, pelo acidente nuclear. E isso é confirmado no artigo 7º dessa lei 6.453 também. Olha aí na sua tela. Que diz que o operador somente tem direito de regresso contra quem admitiu por contrato escrito o exercício desse direito, ou contra a pessoa física que dolosamente deu causa ao acidente, tá? Então veja que aqui é excepcional a ideia do direito de regresso, não é a regra. Precisaria ter aí então um contrato escrito, ou então se a pessoa física dolosamente deu causa ao acidente, ok? Muito bem. Tratada essa hipótese, vamos para uma próxima que já é de conhecimento de vocês, né? Que é a hipótese aqui do risco administrativo. E o que o risco administrativo vai trabalhar? Com a ideia de responsabilidade objetiva dos agentes estatais pelos danos causados por seus agentes, né? Então, eu tenho aí os entes estatais, melhor dizendo, né, que são aí responsáveis por aquilo que os agentes próprios deles causaram. E aí, muito claro, vocês estudaram isso em direito administrativo, o artigo 37, parágrafo 6º, que vai falar então que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então veja, havendo prestação de serviço público, né, e não aí de atividade econômica, então de serviço público, essas pessoas jurídicas de direito público ou então as de direito privado aí, elas vão responder pelos danos causados pelos seus agentes. Então, se falarmos aqui de entes federativos, de autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações, essas aí todas prestadoras de serviços públicos, essas últimas, nós temos aí essa responsabilidade objetiva desses agentes que causam danos a terceiros. Ou seja, os entes respondem e depois, em ação própria, entram com ação de regresso contra o responsável, esse agente que agiu com dolo ou culpa, se for o caso, né? Mas cuidado, recordando só uma ideia própria aqui de direito administrativo, que o 37, parágrafo 6º é entendido pela doutrina que se aplica aos atos comissivos aí da administração pública, enquanto que nos atos omissivos a responsabilidade seria subjetiva, adotando aí a teoria francesa da falha do serviço, né? Aquela falta, né? A falha causada pelo serviço e que é preciso então comprovar a culpa da administração pública pela omissão na realização de um determinado serviço público, tá bom? Muito bem, que isso aí se aplica aí para caso, por exemplo, não fornecimento de medicamentos, não fornecimento aí de prestação de políticas públicas adequadas, que aí se aplicaria também ao erro aí das atividades realizadas normalmente pelo poder público, por exemplo, a ideia de transporte público, se não é atendido na data e no horário correto, e assim vai, tá? Muito bem. Próxima hipótese, a ideia de risco criado.
E o que é essa ideia do risco criado? A ideia em que a responsabilidade pela atividade ou ato isolado que cria riscos aos direitos e interesses de outrem. Como assim? É a ideia de que quem pratica uma atividade que pode ser aí potencialmente perigosa vai gerar para si um dever jurídico de segurança equivalente. Ou seja, se eu realizo uma atividade que causa um risco, que cria um risco para alguém, eu tenho, em contrapartida, a obrigatoriedade, o dever aí, de também tomar as medidas de segurança que sejam equivalentes para impedir a produção de dano por esse risco criado, tá? Mais que isso, olha só, quem organiza e dirige uma atividade potencialmente perigosa deve arcar com o ônus dela decorrente. Por quê? Porque ela vai possuir maior controle sobre o risco imposto a terceiros e também porque há um imperativo aí próprio do princípio da socialidade, que inclusive é adotado como princípio do nosso Código Civil. Ou seja, se eu consigo controlar aquele risco, tem maior possibilidade de controlar esse risco, e para manter uma vida em sociedade adequada, eu devo tomar medidas de segurança para então que essa atividade perigosa, arriscada, não produza danos perante terceiros. E onde eu tenho exemplos disso? Eu tenho exemplos no artigo 936, 937 e 938 do Código Civil, que vão tratar aí da responsabilidade do dono ou detentor de um animal, que ele então vai ter que ressarcir pelo dano causado pelo animal. No 937, quando o dono de um edifício ou de construção, de um edifício ou uma construção, ele vai então responder pela ruína que houver aí ocorrido desse prédio, e que daí a falta de reparos era aí manifesta, era necessário, manifestamente necessário haver os reparos. E o 938, que fala que aquele que habita um prédio ou parte dele se responsabiliza por aquilo que cair, as coisas que caíram ou forem lançadas dele. Então, se cai um vaso, por exemplo, de um prédio, o dono aí, aquele que habita aquele prédio, ele é responsável por esse dano. Assim como também a jurisprudência, a doutrina, estende essa responsabilidade ao próprio condomínio também, tá bom? No caso de condomínio edilício, por exemplo, tá? Então, são as ideias aí do risco criado. Uma atividade ou um ato isolado em si que cria um risco para os direitos e interesses de outrem aí. E por isso, então, aquele que tem um animal ou aquele que habita um edifício ou está aí construindo aí um edifício, ele precisa tomar os cuidados necessários de segurança para não causar danos a terceiros. Ok? Muito bem, pessoal. Essas aí, então, eram as teorias do risco que eu queria trabalhar na aula de hoje com vocês. Na próxima aula, nós trabalhamos as demais teorias do risco e outros temas também atinentes aí à responsabilidade civil objetiva. Tá bom? Muito obrigado aí a todos e até a próxima.